Continuando com as orientações do Alter Rebbe sobre a forma ideal de nos prepararmos para a oração. Então ele nos falou sobre a pessoa assumir uma postura séria, circunspecta, uma postura que envolve até uma certa amargura, sentindo o peso que recai sobre sua cabeça, numa linguagem figurativa, o peso que está impedindo, o peso do seu afastamento de espiritualidade através de pecados, transgressões, que está impedindo a revelação explícita da sua alma divina, que compromete a revelação e manifestação da sua alma divina. Que o Alter Rebbe nos diz algo importante, que ele fala que essa seriedade, etc., anterior à oração, deve ocorrer bemoach ubidiah heitev. Ou seja, deve haver uma plena consciência disso. A pessoa deve saber disso, deve estar consciente disso, mas aqui ele nos fala que essa consciência deve ser a nível intelectual, isso deve estar presente no seu cérebro, com pleno conhecimento. Ve'ein tzarich sheyeh balev davka. E ela não precisa, essa consciência não precisa estar presente no seu coração, basta aqui que esteja presente esse conceito, esse conhecimento, essa consciência no seu intelecto. E nós já vamos ver um pouco do porquê disso. Hergesh achna veshiflut upchitut atzmo, esse sentimento de submissão, de humildade, de rebaixamento, quando a pessoa percebe o quanto ela está baixa espiritualmente, o quanto ela está insignificante. Shetzarich liot korem atfilah, a pessoa deve, antes da reza, assumir essa atitude, para estar imbuída dessa submissão, para então iniciar a sua reza. Mas ele nos diz que isso é suficiente, basta que isso esteja no plano intelectual, Eino tzarich liot belev dav, que não precisa estar no plano emocional, no coração. Hainu lehargish merirut veshiflut gam belibo. A pessoa não precisa sentir e vivenciar essa amargura e esse rebaixamento também no seu coração. Basta que ela esteja ciente disso na sua mente, no plano intelectual. Hainu, ou seja, sheitbonen veyakir heitev et matzavo bemocho bemachshavto. A pessoa reflita e reconheça bem a sua situação, o seu estado, que ela reconheça isso no seu cérebro, no seu pensamento, até que isso conduza a pessoa a uma atitude autêntica de submissão, de sentir esse rebaixamento e sua insignificância, sentir isso no seu intelecto. ולא כמו שסוברים העולם שקודם התפילה יוכל להיות טמטום הלב. E não como o mundo, como as pessoas pensam e imaginam que antes da reza pode haver uma situação de coração embotado, de coração bloqueado. Especificando isso, e para entender isso é necessário estudar, em particular, o capítulo 29 do Tânia, da primeira parte do Tânia. mas nos traz o Alter Rebbe, ישנם הטוענים וחושבים שעניין כובד ראש צריך להיות לפני התפילה הוא כדי לבטל את טמטום הלב. Alguns pensam e imaginam que esse estado de submissão, de auto-rebaixamento que se fala, trazendo do Talmud, da Mishnah, que é necessário antes da reza, que isso seria para combater bloqueio do nosso coração. Às vezes o nosso coração está insensível. Lá no Tânia ele explica isso com mais detalhes. Às vezes o nosso coração está insensível, bloqueado. A pessoa pensa, reflete, medita sobre divindade. Intelectualmente ela entende, mas ela não consegue trazer isso até o coração. Ela não consegue despertar sentimentos correspondentes. E às vezes, nesse caso, conforme ele explica no Tânia, às vezes é necessário dar uma cutucada bem forte na própria pessoa para chacoalhá-la, enfim. Mas aqui ele nos fala que não é o caso. Hainu de kasher libo nase ke'even. Apesar que existe essa fórmula que às vezes quando a pessoa vê que o seu coração está endurecido como uma pedra, e como nós falamos,
A tefilá, a oração, consiste em quem? Avodah shebelev, trabalhar com o coração, despertar o coração, não só rezar com kavaná, com intenção e devoção, mas também despertar no coração o amor a Deus, manifestar o amor a Deus. Se o coração da pessoa está insensível, duro como uma pedra, como ela pode começar a rezar? Então lá no Tânia, no capítulo 29, ele diz que tzarich levatesh et atzmo, às vezes a pessoa tem que fazer uma autopressão sobre si para amolecer o seu coração. Leorer beatzmo regesh shel shiflut. E isso, como a pessoa faz essa autopressão? Quando ela desperta dentro de si, quando ela se conscientiza da sua inferioridade, da sua situação baixa, espiritualmente falando, que ela se encontra e assim por diante. Porém, nos diz o Alter Rebbe que aqui, quando ele se refere aos preparativos da reza, não é a essa estratégia que ele está se referindo. Que efshar liot beshachrit, kodem atfilá, interessante que até baseado na Kabbalah ele nos diz que o momento apropriado para isso não é pela manhã antes da reza, como a gente já explicou, trazido no Zohar, que o horário da reza de manhã ele está precisamente alinhado com o que acontece nas esferas celestiais nesse momento, que manhã significa luz, dia, revelação, e nesse momento há uma revelação divina de uma energia positiva que está associada ao patriarca Avraham, o primeiro judeu, o primeiro dos nossos patriarcas, que ele instituiu a ideia de rezar pela manhã. E ele, Avraham, personificava o atributo de Chesed, de bondade, que expressa o amor. Então se fala que o horário da manhã é o horário que se manifesta dos atributos divinos, o atributo de bondade é um momento de amor, e não de severidade e rigor, não de amargura. Por isso, inclusive no Talmud, em outros lugares, no mesmo lugar no Talmud, que se fala dos preparativos da reza, também consta em Omdim Leitpalel Mitoch Simcha, que a postura que deve se assumir antes da reza, a pessoa só deve se pôr a rezar com alegria pelas mitzvot, alegria espiritual. Então, como conciliar essas coisas? Então, em outros lugares, o Alter Rebbe diz que hoje nós somos uma geração um pouco frágil, fragilizada. Isso o Alter Rebbe já falou 200 anos atrás. Fragilizada até em termos emocionais. E nós já não conseguimos despertar sentimentos ambivalentes, não é? Primeiro, amargura pelos nossos pecados, e arrependimento, e remorso, e seriedade. E logo depois mudar o canal, não é? Pegar o sintonizador. Bom, agora vamos estar com alegria porque tem que se rezar com alegria. Então, por isso, os cabalistas eles tinham esse serviço de amargura, Tikkun Chatzot, em preces que eram feitas depois da meia-noite pela destruição do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Isso está relacionado também com a destruição do nosso templo particular, não é? Que esse é o momento da pessoa prantear e lamentar suas falhas, suas transgressões. Hoje em dia nós não temos tanta capacidade de lamentar de verdade a ausência do Beit HaMikdash com essa reza que os cabalistas faziam e instituíram, enfim. Então hoje esse serviço espiritual está mais associado à recitação do Shema antes de dormir, que é o momento da autoavaliação, do inventário pessoal, de fazer um balanço espiritual do que aconteceu conosco durante o dia, saber o que tem que ser corrigido e etc. Não é? Mas de manhã ele nos diz, pode e deve haver uma conscientização a nível intelectual da nossa baixeza de espírito, da nossa situação espiritual deteriorada e degradante, talvez, que a gente se meteu através de pecados e transgressões, né? Mas isso, a nível intelectual, que a gente esteja consciente disso na nossa mente, que a gente tenha consciência disso a nível intelectual, saiba disso, mas no nosso coração, a nível sentimental e emocional, ele já fala que a pessoa não deve se aprofundar nisso emocionalmente antes da reza de manhã, porque de manhã não é o momento disso. A pessoa tem que fazer a reza até com disposição e até com alegria, e esse é o momento de expressar amor e não o momento de rigores e etc. כי אפשר להיות בשחרית קודם התפילה, עבודה הזו של ביטול טמטום הלב. Esse trabalho que ele se refere no Tânia, das vezes a pessoa se autoanular, da pessoa se autopressionar para
procurar retirar as camadas que estão bloqueando o seu coração, os bloqueios que estão impedindo o seu coração de sentir amor a Deus. O momento apropriado e adequado disso não é de manhã antes da reza. Da pessoa sentir isso a nível emocional. Como nós falamos pela Kabbalah, antes da reza de Shacharit, da reza da manhã, o que prevalece no mundo, o que predomina é o atributo de bondade. Como nós falamos, isso significa Vayashkem Avraham Baboker, que Abraham se levantou de manhã. Abraham, que personificava a bondade e o amor, ele se revela, ilumina como amanhã no início do dia. Mitzad Hearat Midat HaChesed Beneshamot Israel, e já que esse fluxo de energia derivado da bondade divina ilumina nas almas de Israel pela manhã, lo itachen shebeota sha'ah yeh etzel bnei Israel matzav shel timtum alev. Então, na realidade, ele nos diz, a parte da manhã é um momento propício para a reza. Na verdade, nesse momento não há espaço, não há lugar para bloqueios no coração. Então essa não é a hora de tratar de bloqueios do coração. Por quê? Porque o coração se desbloqueia naturalmente pela manhã, nesse horário propício. Por isso, pela manhã, onde a pessoa deve concentrar seu pensamento e seu sentimento, ele nos fala, o Alter Rebbe, que logo pela manhã, se a pessoa fizer os preparativos adequados, meditar e refletir sobre a grandeza de Deus, sobre a unicidade de Deus, o coração dele não vai ficar insensível. Ele nos diz que naturalmente o coração vai se despertar, ele vai conseguir despertar o amor oculto presente no seu coração, o amor dormente, ele vai conseguir despertá-lo. לפיכך סדר עבודה קבועה דכובד ראש קודם התפילה אינו בשביל ביטול טמטום הלב אלא רק הכנה במוח כנ"ל. Por isso ele nos explica que essa instrução dos nossos sábios na Mishnah, no Talmud, que nos fala que antes da reza, ou como preparativo para a reza, a pessoa deve assumir esse estado de submissão, deve sentir o peso pendente sobre a sua cabeça, que isso está associado com suas falhas espirituais, etc. Ele nos diz que isso deve estar presente só na mente da pessoa, no lado intelectual, que a pessoa assuma consciência disso, de fato não ignore, mas só a nível intelectual, sem remoer e sem aprofundar isso no seu coração a nível sentimental, emocional, que agora não é o momento adequado. Por isso, de fato, os nossos sábios dizem que quando raia o sol, quando ilumina o dia, até enfermos, doentes, eles se sentem melhor. Se fala que a doença ela diminui, ela relaxa, enfim. Por quê? Porque, como nós falamos, isso está associado até, como explica a Kabbalah, que no início do dia, com o raiar do dia, não só que ao nascer do sol ilumina, mas esse é o reflexo físico do que acontece nas esferas espirituais, que nesse momento nas esferas espirituais se manifesta e se revela de forma mais intensa, predomina, prevalece o atributo de chesed, de bondade divina. Por isso esse é um momento de evocar essa bondade, é um momento que os portões celestiais estão abertos, e por isso ele nos fala que nesse momento o próprio coração está também mais predisposto para sentir esse amor a Deus, e, portanto, não é o momento da pessoa amargurar o seu coração, enfim, com sentimentos negativos, mesmo que correspondam à realidade, não? Mas são sentimentos negativos. Então ele nos diz, basta aqui, é suficiente antes da reza essa conscientização do seu estado, que às vezes está longe de ser o ideal em termos espirituais, mas essa conscientização apenas a nível intelectual antes da reza, para não comprometer o seu coração, para que a pessoa esteja disposta depois a fazer a reza com entusiasmo e com alegria. E como nós falamos, uma vez que nós não somos capazes de mudar instantaneamente os nossos sentimentos, não temos tamanho domínio sobre as nossas emoções, sobre o nosso coração, por isso que a pessoa, na parte da manhã, deixe o seu coração, dê vazão a ele, porque o momento é adequado, o coração já está sensível,
já está o coração mole para sentir o amor a Deus e permitir que se revele, se manifeste esse amor da nossa alma divina pela espiritualidade.